Ora, boa noite. À primeira de muitas lives que Viver nas Ondas realizará em 2022. Já temos connosco em direto as nossas convidadas, doutora Mafalda e doutora Filipa Batista, Boa noite. SBB Advogados. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso mesmo, em que estejam presentes para virem informar e esclarecer melhor os nossos, quem nos procura, quem procura Viver nas Ondas, sobre temas tão complexos como o que vamos falar hoje, o Golden Visa. Eu estava aqui a falar que esta é a primeira de muitas lives que vamos realizar em 2022, tudo sobre assuntos que dizem respeito e que interessam a cidadãos brasileiros que estejam interessados em vir viver ou investir no nosso país. Aquilo que nos interessa é que eles o façam, mas em total segurança, sem um processo sem sobressaltos, e que lhes permita virem para este país e usufruir da qualidade de vida que Portugal lhes tem para oferecer de uma maneira completamente descansada. Eu ia aproveitar para apresentar a doutora Filipa e a doutora Mafalda. São advogadas já com larga experiência no programa Golden Visa português e também em Direito de Imigração. Estão muito habituadas, têm muita experiência em ajudar cidadãos não só brasileiros, mas asiáticos, norte-americanos, a fazerem o seu processo de vinda ou de investimento no nosso país de maneira tranquila. E eu iria começar por perguntar às doutoras sobre o Golden Visa, os benefícios do programa do Golden Visa português. O programa sofreu profundas alterações agora, dia 1 de janeiro do corrente ano. Há muita informação na internet, mas também há muita desinformação. E aquilo que as pessoas que nos procuram nos transmitem é, muitas vezes vemos informações contraditórias em vários sites, não sabemos muito bem em quem é que devemos acreditar, quais serão os fidedignos. E por isso é que a necessidade destas lives com advogadas especializadas neste tema tão complexo são importantes para esclarecer quem nos procura. E eu iria começar então pelos benefícios. Doutoras, quais são os grandes benefícios do programa Golden Visa português? Obrigada pela pergunta e pelo convite. Já dissemos, é um gosto para nós estar aqui a conversar com vocês da VNO. Como disse muito bem, portanto, o Golden Visa alterou no dia 1 de janeiro. No entanto, não alteraram os benefícios, de modo geral, atribuídos ao Golden Visa. E, para começar, o primeiro benefício é que o Golden Visa, ao contrário de um outro título de residência em Portugal, não obriga o investidor a estar em Portugal a residir. Isso é um dos fatores mais atrativos para qualquer pessoa que decida optar pelo Golden Visa, porque só necessita de permanecer em Portugal 7 dias por cada ano, 14 dias de 2 em 2 anos. Okay. Depois continua, doutora. Depois temos a possibilidade de o investidor trazer a família, agregada ao seu título de residência de investimento, temos a possibilidade de aceder através do Golden Visa à nacionalidade portuguesa, que também é um fator importante, e portanto um investidor Golden Visa pode ou não, depende do que pretende, fazer vida aqui em Portugal. Ok. Isso de aceder à cidadania portuguesa é um sonho para muitas nacionalidades, porque o passaporte português, ainda há pouco tempo, foi considerado o 5º passaporte mais valioso do mundo.
que permite entrar em se não me engano, 180, mais de 180 países sem necessidade de visto, o que é interessantíssimo. Eu gostava também de falar daqui de referir, e ajudem para dizer se a informação é correta ou não. Uma grande parte dos cidadãos que vêm em busca do Golden Visa é também pela facilidade de circulação no espaço Schengen, composto por 27 países. Sim, definitivamente. Não só a circulação, como o trabalho, como o estudo dos seus filhos e o recurso a cuidados de saúde no espaço europeu, não é? No caso de familiares como avós, pai, mãe, etc. Estamos a falar do recurso à educação, às viagens, obviamente, ao turismo e também ao trabalho no espaço europeu, de forma bastante mais facilitada e em condições iguais a um cidadão português. Maravilha. Agora, uma das dúvidas que quem procura viver nas ondas mais faz é, em 2022, se eu quiser um Golden Visa através da aquisição de um imóvel, em que zonas geográficas eu posso fazê-lo? Bem, isso é a pergunta, é o maior hot topic que nós temos aqui, talvez, nesta live hoje. A resposta divide-se em duas partes. Nós temos, neste momento, a partir de 1 de janeiro de 2022, a proibição de adquirir imóveis para residência nas regiões chamadas litorais. A nossa costa portuguesa inteira está, de modo geral, proibida. Não vamos aqui particularizar regiões, porque senão não saímos daqui, mas de modo geral o nosso litoral para habitação está bloqueado. Portanto, esses imóveis para residir não podem ser adquiridos. Ora, já estão no ar outra vez. Houve um problemazinho com a internet, não foi? Sim, mas enfim, está do dia assim. Ficámos naquela parte em que havia uma, vamos lhe chamar, uma proibição de investimento nas zonas do litoral português, onde se incluem as grandes cidades, Lisboa, Porto, o Algarve. Para residir, portanto, imóveis habitacionais, mas depois, nas mesmas regiões onde é proibido comprar imóveis para residir, não é proibido comprar imóveis para todos os outros fins de investimento, em loja, em comércio, em serviços, numa unidade de alojamento, num empreendimento turístico. Todos esses imóveis que têm um propósito comercial podem ser adquiridos em todo o território nacional. Portanto, se bem percebi, a única coisa que está proibida é comprar imóveis para habitação. Portanto, estamos a falar de apartamentos e casas, né? Portanto, se eu quiser comprar em Lisboa, por exemplo, um escritório, eu posso, é um imóvel elegível para Golden Visa, se preencher os tais requisitos de valores. Mas, portanto, aqui a grande diferença é a haver um bocado de desinformação na internet, é que está-se muito a falar na situação de que já, olha, parece que existe outro problema. Espera lá. Já temos aqui uma pergunta. Ok. Doutora, estão-me a ouvir? Sim. Pronto. A internet falhou outra vez. Pronto. Está aí com um problemazinho. Bem, aqui a questão é que estava a falar da desinformação que muitas vezes nós vemos na internet sobre esta questão. Que há uma afirmação taxativa de que já não se pode obter um Golden Visa, por exemplo, nas cidades de Lisboa e Porto. E, portanto, o que me estão a dizer é que essa proibição é só quando os imóveis se destinem à habitação. Se eu quiser comprar um imóvel, um escritório, uma loja, um armazém,
o poderei fazer e ser elegível para Golden Visa. É isso. Correto, Ok. exatamente, sim. Temos aqui o Mateus já a fazer exatamente essa pergunta. Então, se eu quiser para fins comerciais, posso comprar em Lisboa ou Porto? Sim, Pode, segundo claro. aquilo Sim, que estivemos a falar aqui. Portanto, se o Mateus quiser adquirir uma loja, por exemplo, para montar um negócio, e se ela, se o preço for de 500 mil euros, ou então, se tiver mais de 30 anos, aí o investimento desce para 350 mil euros, não é? exato. Vão-me corrigindo. Se o imóvel tiver mais de 30 anos, inscrição numa documentação predial específica, ou se tiver numa zona demarcada designada por zona histórica ou de reabilitação urbana. Pronto. Também está elegível para os 350. Aí o investimento já desce para os 350, mas seja como for, comprando uma loja que preenche esses requisitos, é possível obter ainda um Golden Visa em 2022. Okay. Exatamente. Nesse aspecto, o requisito monetário mantém-se. Existe aquele detalhe do imóvel afeto à habitação, portanto, da casa ou do apartamento afeto à habitação, mas o critério monetário mantém-se. Ok. A Cláudia está aqui a perguntar, e se comprar um apartamento não para habitar, mas para arrendar como investimento, é possível? Eu diria que é, porém, ou seja, na zona de Lisboa, Porto, vamos chamar a zona litoral, apartamentos que estejam afetos a serviços ou comércio, isto tem a ver muito com uma análise caso a caso da documentação do imóvel, da documentação do apartamento. Se estiverem afetos a serviço e comércio, quer seja para arrendamento ou para a habitação, portanto para viver, também é possível a utilização desse investimento para o Golden Visa. Ok. A Érica está aqui a perguntar, isto quer dizer que posso adquirir à mesma um prédio para fins de exploração turística, tipo um hotel ou Airbnb? Correto. Pronto, ok. Se for a disponibilidade monetária, se conseguir, obviamente. Sim, exatamente. Nas zonas aqui de Lisboa, do Porto, do Algarve, do litoral, são unidades que estão afetas à exploração turística, perfeitamente possível de ser habitada por uma família, porém, podem ter aquela situação de que, e é nesse aspecto consideramos atrativo, porque se a pessoa não quiser habitar, viver nessa unidade hoteleira ou nesse complexo turístico, o arrendamento acaba por estar garantido, porque vem à partida, fica entregue à entidade exploradora. Sim. Ok. Isto, temos assistido nos últimos tempos a alguns empreendimentos em algumas zonas. Eu posso falar aqui na zona onde estou. Na Grande Lisboa, temos assistido ao surgimento de empreendimentos, de condomínios, de apartamentos ou de moradias, cujo destino é fins turísticos. É exatamente, vamos ser claros, para contornar aqui um bocadinho esta limitação. Sim, é isso. Completamente, sim, completamente. Okay. Não portanto, tem de todo característica de hotel, tem característica de casa. Casa, de apartamento. Um cidadão brasileiro que queira adquirir um imóvel desses e que custe 500 mil euros, é elegível para Golden Visa e pode continuar a comprar então em Lisboa, Porto, Algarve, nas zonas do litoral. Correto, exatamente. Okay. Agora, quando se pensa em vender, é-se penalizado de alguma forma ou não? Ou é normalíssimo?
nos empreendimentos turísticos, ou seja, nos apartamentos ou nas casas que estão nesse regime de empreendimento turístico, a venda não é dificultada por estar enquadrado num empreendimento. No entanto, o proprietário cumpre mais requisitos. Para já tem de avisar a entidade de concessão, a entidade exploradora, e tem de facultar uma série de documentação acessória. Num qualquer prédio, uma fração autónoma, uma loja, esse pequeno não é entrave, mas esse pequeno passo adicional não existe. É uma relação mais direta entre o vendedor e o comprador. Mas fora isso não há nenhuma penalização. Não há penalização, digamos que é um passo mais exigente que deriva de estar enquadrado na exploração turística. Pode haver algumas nuances de tributação conforme a utilização que está a ser dada ao imóvel, mas é analisado caso a caso. Uma pessoa que utilize a unidade turística, a sua casa inserida neste regime, para viver, não será tributada da mesma forma e segue uma regra geral. Pois é caso a caso. Ok. Olha, a Érica tinha perguntado exatamente isso. Pronto. Ok. Relativamente há uma dúvida também que nos põe muito, as pessoas que nos procuram, que é se eu tenho que obrigatoriamente para comprar um imóvel para obter o Golden Visa ou posso comprar vários? É uma dúvida que assiste a muita gente, que eu gostava que tentassem esclarecer de maneira a desmistificar aqui o assunto, porque também há informação muito contraditória na internet e é talvez das perguntas que mais me fazem. Doutoras, vários, o que é que podemos fazer? Podem comprar vários, podem comprar só um, podem comprar 3 ou 4, não precisam de estar presos ao limite dos 500 mil, ou seja, se realmente existem 2, 3 apartamentos e até é capaz de exceder 600 mil, não há mínimo problema. E diria inclusivamente que as pessoas, ao longo do período de tempo que utilizam o regime do Golden Visa, vão se apaixonando por regiões do nosso país e vão gostando de uma casa ali ou antes ali e de facto é preciso sublinhar que não só se pode adquirir vários investimentos, várias casas, várias lojas, como também se pode vender uma loja, comprar outra noutro sítio custa mais, vender aquele apartamento e comprar outro naquele sítio custa mais. O que é importante é manter o critério monetário do investimento. Os ditos 500 mil, pelo período de 5 anos. É exatamente. Agora, outra pergunta que me fazem no seguimento desta é, e os timings? Portanto, eu compro uma casa hoje de 200 mil, daqui a 5 meses compro outra de 300 mil e só quando compro a última é que posso solicitar o visto, é isso? Sim, convém, claro, porque quando nós nos candidatamos ao processo Golden Visa existem 2 fases. Uma fase online e uma fase presencial. A fase online, nós necessitamos ter toda a documentação do investimento já concretizado, quer seja uma ou 2 casas, 1 ou 2 apartamentos. Portanto, não é possível ao investidor submeter na fase online o seu processo sem ter realizado a compra da casa. Ok. Mas diga-me uma coisa, e o espaço há um espaço temporal mínimo ou máximo entre a primeira aquisição e a segunda? Se estamos a falar de uma concessão, primeira vez, o espaço temporal é o que o investidor quiser. Quando ele se quiser candidatar, eu quero ter tudo preparado em maio. Bom, então no caso, até maio é bom que todo o investimento esteja adquirido.
Se é uma renovação, diria que podes continuar. Se é uma renovação, convém que, por conta do período temporal de 5 anos, que o investidor mantenha sempre, de modo constante, para segurança, o investimento. Mas nós podemos ter um período de 6 meses para ter todo o processo concluído. Lá está, a primeira vez. Ok. Isto pode ser muito interessante para aquele cidadão brasileiro que quer investir em Portugal. Portanto, ele obtém o Golden Visa e, ao mesmo tempo, compra 1, 2, 3, 4 apartamentos para rentabilidade, por exemplo, para o pôr no mercado de arrendamento de longa duração, o que é extraordinário. Eu tenho aqui... Deixa-me lá ver. Estava a ver se tínhamos aqui mais alguma pergunta. Há aqui uma situação também que tem levantado algumas dúvidas. Portanto, aquele investimento nas zonas onde é permitido livremente, não é, obter o Golden Visa, ou seja, comprando apartamentos e casas, nessas zonas existe uma redução de 20% do investimento. Ou seja, casas novas, por exemplo, que em Lisboa custariam 500 mil euros, se a comprarmos numa dessas zonas, já será apenas necessários 400 mil euros. Portanto, será um desconto de 20%. Sim. Isso mantém-se com estas novas regras, esse, entre aspas, desconto no interior? Sim, mantém-se. Até porque, não querendo ser excessivamente técnica, a nova lei, a lei que veio alterar o Golden Visa, veio remeter as zonas permitidas para uma dada portaria. Mas essa dada portaria, que enumera uma série de localidades, tem de ser, digamos, copiada a papel químico com as ditas regiões de baixa densidade. Portanto, no que não condizem, no que não são repetidas, podemos atribuir esse predicado, podemos atribuir essa vantagem e essa diminuição do valor. Sim, 400 mil para os imóveis mais caros e os 280 mil para projetos de remodelação, de reconstrução. Mantém-se essa. Eu diria que, sendo uma explicação muito complicada, porque Portugal está dividido em muitas circunscrições, o importante é, caso a caso, com o agente imobiliário, delimitar uma estratégia que seja útil para o investidor e que sirva às suas necessidades. Ok. Está aqui por acaso, no seguimento disto que estávamos a falar, está aqui uma outra pergunta que vai um bocadinho a desembocar neste tema que estávamos a abordar, que é: me falaram que poderia conseguir um Golden Visa comprando um imóvel de apenas 280 mil euros, é verdade? Sim, sim. Vamos à tal situação dos imóveis adquiridos nessas zonas de baixa densidade demográfica. Sim, não é? correto. Sim. Pronto. Agora, vamos aqui falar um bocadinho da reabilitação. Portanto, estes 280 mil euros será para um imóvel com mais de 30 anos de idade ou inserido numa área de reabilitação urbana. Exatamente. E agora, os 280 mil é o preço do imóvel mais a remodelação, é isso? Exatamente. Ou seja, vamos pôr aqui um exemplo. Pode ser, nestas zonas do interior de baixa densidade, um imóvel de 100 mil euros, sendo certo que o investidor já sabe que a remodelação tem de ser no mínimo suficiente para atingir o patamar dos 280 mil. Ok. Mas é importante que isto também fazem muito esta pergunta. Não é o preço do imóvel, é o preço do imóvel mais obra. É exatamente. Eu posso comprar um imóvel por
100 mil euros, Sim. fazer 180 mil de obras e Correto. tem o Golden Visa. É isso? Exatamente. É muito importante que assim seja. Não estamos aqui a falar, pronto, as pessoas têm os seus gostos, mas é muito importante considerar que este valor inclui reabilitação feita Ok. por empresa credenciada. Ok. Portanto, está aqui uma outra pergunta. Comprando um imóvel para reabilitação e posterior revenda, tenho algum benefício? Depende da zona territorial, começa. Depois há também benefícios atribuídos ao nível do preço que se paga pelos materiais, portanto o IVA, certo? Se for numa zona de reabilitação urbana, o imposto de valor acrescentado é de 6%. Sim. Na revenda, existem distinções se for uma empresa a dona da habitação, da casa ou do apartamento, se solicitar benefícios específicos, não é automaticamente garantido o benefício. Ok. E nas revendas, existe sempre a análise caso a caso da tributação das ditas mais-valias, a diferença entre... Ok, isso já nos levava para outra live, não é? Para assuntos de outra live. Pronto, há benefícios e aqui lá está, quem quiser investir, um cidadão brasileiro que queira investir neste tipo de negócio, ou seja, comprar velho, não é? Remodelá-lo e recolocá-lo no mercado, é um negócio interessante que lhe pode trazer mais valias interessantes. E se manter uma destas casas, podem ainda obter o Golden Visa com investimento de apenas 280 mil euros na totalidade. Sim. Ok. Há aqui uma outra questão que se prende com o reagrupamento. E eu gostava de pedir às doutoras que explicassem um bocadinho em que é que se baseia este reagrupamento. É familiares diretos, portanto é extensível por exemplo, num casal à mulher e aos filhos, ou engloba outro tipo de parentescos? Sim, portanto, engloba não só a família direta, engloba o investidor com a esposa ou o esposo, com os filhos, tanto filhos do casal como filhos de um ou de outro. Ok. Obviamente que cada pessoa a reagrupar tem de demonstrar uma série de documentação, mas também pode ser o sogro e a sogra, o pai ou a mãe do investidor, o adotante, o adotado, os filhos maiores a cargo. Pronto, é um sem número de pessoas. Então, mas é assim, portanto, a pessoa que solicita o Golden Visa, obtendo esse visto, é extensível da mesma maneira a toda essa gente? É isso? Sim. No mesmo prazo, tudo? Sim. Nós normalmente fazemos, se as famílias nos dizem eu quero já vir com estas pessoas, nós fazemos ao mesmo tempo essa candidatura. É isso. Portanto, não precisam de esperar uns no Brasil e outros já ficam em Portugal sozinhos, vêm todos ao mesmo tempo. É só preciso dizer-nos, eu quero já vir com os meus 2 filhos, um vai para a universidade, quero vir com a minha mãe, o meu pai e a minha sogra. Pronto, e a gente já sabe. Eu acho um dos maiores benefícios deste programa é o reagrupamento, porque realmente lá está, vem toda a gente legalizada, em vez de estarmos a tratar caso a caso, vem uma família toda legalizada. A extensão dos benefícios, sem dúvida, que se estende também aos familiares. Sim, claro, exatamente. Ok. Estão-me aqui a fazer outra pergunta, que é, ao fim de quanto tempo posso ter a cidadania por meio do Golden Visa? Neste momento, sim, não só por meio do Golden Visa, desde o momento que a pessoa, o cidadão brasileiro, tenha uma residência legal em Portugal por 5 anos, pode solicitar
a cidadania portuguesa, com inclusivamente dispensa da apresentação de certificado de conhecimento de língua portuguesa. Ok. Deixa-me ver outra pergunta aqui. Por exemplo, uma pessoa, isto foi-me posto por um cliente específico que me procurou e que me perguntou, ele tem um filho a fazer faculdade, portanto já é maior de idade, tem mais de 25 anos, mas está a fazer faculdade. E ele perguntou-me se o reagrupamento familiar também se estenderia a ele, uma vez que o filho já era maior, mas na prática continuava como dependente, ele ainda não tinha recursos, portanto, e estava a fazer faculdade. É possível neste caso ou não? Claro que sim, enquanto os filhos maiores estiverem a cargo dos pais, desde que comprovem que estão a estudar, conseguem obter o Golden Visa através do reagrupamento familiar. Sim. Porque nós não temos não presumimos, não vamos supor que fez 18 anos, está. Os estudos podem até o cumprimento. Portanto, quando falaram há bocado da questão dos pais, de quem pediu o visto, no caso, por exemplo, de os pais estarem na dependência financeira ou não tem nada a ver com isso? No caso dos pais, por exemplo, pais do investidor com 50 e tal anos ou com 30 e tal anos, os pais do investidor e os sogros do investidor precisam de comprovar estar a cargo, ou seja, reforma. Ok, boa. Deixa-me ver se tenho aqui mais perguntas. Uma outra questão que me têm perguntado muito, e esta é mais prática, quais os custos do processo? Quanto é que custa um Golden Visa em Portugal? Então, temos dois tipos de custo. Os custos associados à burocracia, não é? Junto do serviço de fronteiras, não é? Serviços estrangeiros e fronteiras, e temos os honorários de advogado. Ora, nos custos de legalização dos serviços estrangeiros e fronteiras, temos um valor médio de 5.000 euros em taxas. Ok, taxas, isto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do CEF. 5.000. Exatamente. Okay. Temos um valor médio de 5.000 euros. Relativamente a honorários de advogado, temos por família, no nosso caso, uma margem... Doutora, antes de continuar, os honorários, estas taxas do CEF, portanto, já incluem o reagrupamento ou não? Esse valor das taxas-chefe são para os adultos, o valor é o mesmo para cada membro reagrupado. Os filhos menores pagam cerca de 2.500 euros, mais ou menos metade. Ok. Isso seriam 5.000 euros para cada adulto, 2.000 e qualquer coisa euros para cada criança, correto? Ok, isto taxas certo. Depois iria falar das taxas dos honorários do advogado. Exatamente. Aí nós já só conseguimos falar no nosso caso. Exatamente, e trabalhamos por família. Nós não trabalhamos por cabeça, trabalhamos por família e temos uma margem entre os 3.700 euros aos 5.500. Varia conforme caso a caso. Ok. Está aqui, ora, tenho aqui mais perguntas. Olha, uma era esta que acabámos de esclarecer agora, boa. E depois tenho uma outra aqui. Quanto tempo leva para sair o Golden Visa? Se excluirmos... Em tempos de pandemia, pergunta muito complicada. Ok. Se excluirmos o estado atual, que é difícil estimar,
E se excluirmos este estado atual por completo e respondermos apenas com base em datas de há 2 anos atrás, cerca de 1 ano. 1 ano. Ok. 1 ano com tudo a funcionar muito bem e a correr tudo direitinho, cerca de 1 ano. Sim. Agora, diga uma coisa, durante esse ano, esse tempo que demora o processo, imaginem a pessoa que solicitou o Golden Visa, está cá de forma ilegal? Normalmente, nossa experiência, atenção, normalmente o investidor não está a residir em Portugal enquanto o processo do Golden Visa está a decorrer. Por inerência da qualidade de investidor, não é esse o interesse imediato. Se ele estiver aqui em Portugal enquanto não tem o cartão de residência, só está legal durante o prazo do visto de turista. No caso dos brasileiros é 90 dias. Okay. Se, entretanto, tiver, portanto, como a minha irmã já falou, existem 2 partes. Após a aprovação da fase online, este investidor e a sua família, ao mesmo tempo, ele já ficou qualificado. Exato. O que é que acontece? Não tirou os dados biométricos, não tirou os dados para o cartão. Ou seja, muita gente já, de facto, precisa de aqui residir porque os filhos estão na escola e não lhe acontece nada. Conseguem à mesma tirar a carta de condução. Conseguem pedir a troca de carta de condução, por exemplo. Então, está-me aqui a fazer uma pergunta. Deixa lá ver. Eu posso entrar no país com o processo do pedido em andamento ou tenho de esperar para vir? É uma outra questão no seguimento desta. Pode entrar com o processo em andamento, no entanto, como ainda não tem o cartão de residência, terá de entrar com visto de turista, correto? E pode residir aqui normalmente. O que é que pode surgir em problemas? Se quiser eventualmente voltar ao Brasil, depois de ter excedido o período de visto, não se coloca o problema quando a pessoa quer residir. Ora, se voltar ao Brasil, pode ter problemas, há pessoas que não têm, pode ter problemas a voltar, porque precisa de pedir um visto correto. Já excedeu no ano os 90 dias. Ok. Eu diria que o aconselhamento jurídico, neste caso, é importante. É essencial, claro que sim. O que nós estamos aqui a fazer, no fundo, portanto, é esclarecer algumas dúvidas, mas claro que o ideal é recorrerem a um serviço do advogado com experiência, como vocês, para então verem caso a caso qual é a melhor solução adequada àquele caso específico. Por exemplo, estou a receber agora outra pergunta que é: o que faço primeiro? Escolho o imóvel, submeto primeiro o processo ou contrato uma empresa de relocation? Ok, relocation. Bom. Doutora, aqui nós não temos aqui a cultura, não usamos a empresa de relocation. Para já também não acho que seja necessário. Acho que é um interveniente terceiro que vai fazer um pouco, às vezes do advogado, mas não é advogado, às vezes do agente imobiliário, que também não é, e acaba por atrapalhar. E deve ser muito por isso que não temos essa cultura de todo. Mas eu diria que, havendo uma boa relação, uma boa sinergia entre o agente imobiliário e o advogado, que no fundo são 2 pessoas que têm em prol do cliente, que é o mesmo, manter um bom diálogo, nós não temos problema nenhum em que o cliente já venha com a casa escolhida. Muitas vezes até preferimos, porque existem timings que o cliente nos impõe, que se não tiver a casa escolhida, para nós é muito mais penoso. Tendo a casa escolhida, entramos em contacto com o agente imobiliário com quem temos uma relação perfeita de harmonia,
e conseguimos os timings normais. Ok, ok. Portanto, empresa de relocation, não. Não é necessário de todo. Não vem acrescentar valor a todo este processo, não? Não. Ok. Entretanto, deixem ver se tenho aqui mais alguma pergunta. Espera, surgiu aqui outra, peço desculpa. Pode acontecer algo que faça com que o estrangeiro investidor perca o Golden Visa? Pode. Outra pergunta aqui. Se cometer um crime, portanto, se o estrangeiro investidor cometer um crime aqui no território nacional ou no Brasil, em que Portugal considere igualmente esse facto um crime com pena superior a 3 anos. Com pena superior a 3 anos pode perder o estatuto de investidor. Ok. Deixem-me ver se, entretanto... Também pode perder o estatuto de investidor se não permanecer no território nacional 7 dias num ano ou 14 em 2 anos. Sim. Ok. Eu acho que não temos mais perguntas. Também assim falámos de muita coisa nesta live, desde dos valores ao reagrupamento, aos custos, ao tempo. Acho que quem assistiu à nossa live, acho que foi esclarecido. Entretanto, para lá. Está aqui uma outra. Já me estava a adiantar. Ok. Então, além do valor destinado para a aquisição do imóvel, qual seria o valor de renda que o CEF solicita para comprovar, para ter o visto Gold? Não. A pergunta está, no fundo, a confundir o tema de hoje com o tema da nossa próxima live, que é o visto D7, porque no Golden Visa o investidor ele não precisa de provar rendas, ele precisa de investir, não precisa de provar rendas. O que lhe vai permitir obter o visto é o investimento que faz, não é a renda que tem. Exatamente. Ok, maravilha. Isso, no fundo, as ditas rendas são para a nossa próxima live, efetivamente. Ok. Pronto, e agora abrindo um bocadinho do véu já da próxima live, vamos falar de um tema que também interessa muito a grande parte de cidadãos brasileiros que estão neste momento a pensar vir residir ou investir em Portugal, que é o visto D7. D7, sim. Eu diria que se ainda não conhecem este visto, se ainda não conhecem este visto D7, para além de ser um visto de residência, residir, apresenta-se mais barato, ou seja, poupa dinheiro no investimento para comprar a casa dos sonhos, nas condições perfeitas em que quiser, em qualquer lugar, e pode trazer a família. Essa mesma família que vinha com o Golden Visa, o visto D7 também pode trazer. Então o visto D7 não tem limitação, portanto temos que comprar em qualquer lugar e haver ao mesmo tempo o reagrupamento familiar, ou seja, trazer a família toda. Exatamente. Não há o constrangimento do Golden Visa de não posso comprar na zona de Lisboa e no Porto uma habitação para viver. Não tem esse constrangimento. É mais barato. E ainda por cima tem essa facilidade. Está aqui o Mateus a dizer uma coisa que faz todo sentido, que é precisamos de mais informações sobre o D7. E eu vou descansar o Mateus. Vai ser o tema da nossa próxima live, daqui a 15 dias. Portanto, vamos falar sobre tudo aquilo que interessa saber sobre este visto, que, pelos vistos, tem muitas vantagens. Sim. Contamos convosco mais uma vez para sermos todos esclarecidos sobre o D7. Ok, doutor? Obrigada. Com todo prazer. Podemos contar convosco novamente, é isso? Sim. Obrigada. Vamos a isso.
Então pronto, vamos encerrar a nossa live sobre o Golden Visa e convido-vos a todos já para assistirem à próxima, que é sobre este visto D7. O que vos queríamos transmitir é que todas estas lives vão debruçar-se sobre assuntos, sobre temas que interessa a um cidadão brasileiro que esteja a pensar vir para Portugal. O nosso interesse é que ele o faça de maneira completamente segura, que venha descansado, que venha com a família e que pense apenas usufruir da qualidade de vida que Portugal lhe pode oferecer. Que não esteja em constante sobressalto e preocupado, como vemos aí algumas situações. É tudo isso que queremos evitar e para isso, de 15 em 15 dias, vamos ter aqui uma live com a informação direcionada para todos vós, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, obrigado doutora Mafalda, doutora Filipa, Obrigada. E uma boa noite para todos. Boa noite, obrigada.